Primeiramente vai ser isso aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Tu és o Deus soberano sobre todos nós, ó Deus. Bendito és Tu, Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és, Senhor, o único Deus a quem podemos confiar, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, também por tudo que Tu faz, Senhor, pelo que Tu fará ainda na Tua igreja, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu peço que Tu venha se fazer presente nesta noite, visitando o coração de cada um que aqui está, Senhor. Que nós possamos nos encher do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e cada vez mais parecidos contigo, ó Deus, porque a Ti pertence, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Usa, meu Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, que nós possamos, ó Deus, nos deleitarmos na Tua palavra e aprender mais sobre o Criador de tudo. Fique conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. A igreja pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, primeiramente, eu quero dizer aqui aos irmãos que essa mensagem ela já foi repetida algumas vezes, né, de uma outra maneira, apresentando Jesus e também de outros personagens da Bíblia, né? Nós já falamos eu já falei sobre Josué, Salomão, Davi, Saul, né? E eu comecei meu ministério de presbítero e não falei primeiramente de Jesus. É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas hoje é o momento oportuno de nós falarmos sobre Jesus Cristo, sobre uma ótica que eu ainda não vi aqui na igreja, assim, né, na sua plenitude. Nós sabemos, né, que os 4 evangelhos, eles falam sobre Jesus. Os 3 primeiros, né, os irmãos sabem que eles são, né, conhecidos como os evangelhos sinóticos. Eles falam de Jesus sobre a sua genealogia, sobre a sua história e sobre o seu ministério na terra. Mas existe um evangelho que ele é único, que é João, esse que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre quem é Jesus, a revelação do Eterno sobre a ótica do evangelho de João. E por quê? Amados, há uma diferença muito grande, né, a gente, né, apresentar uma pessoa para uma outra pessoa e muitas vezes, né, não ser completa aquela apresentação, né? Eu gosto muito da abordagem que o apóstolo, o Evangelho de João faz sobre Jesus, porque ele toca num momento, né, e num aspecto de Jesus que é o aspecto da divindade de Jesus. É o aspecto de Jesus sendo Deus. Os outros também referem-se um pouco a ele, mas João, ele parece que 90% do livro do Evangelho de João é só sobre a divindade e tratando Jesus como Deus eterno. Amém? Então vamos, né, começar aqui nossa mensagem. Eu quero primeiramente, né, ler de novo aqui o versículo que a gente acabou de ler. Eu gostaria que o irmão projetasse aí todo o capítulo de João, até o versículo 14, tá? E a gente vai ter alguns outros versículos para complementar também. Eu peço que a igreja leia comigo de novo, por gentileza. No princípio, a palavra, versículo 2.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente pode começar os versículos de João, percebendo que João ele fala de algo que é antes do tempo. Antes do tempo. Eu estava um dia desse analisando, porque eu gosto muito de assistir essas coisas de ciência e tal, e eu estava vendo um debate interessante sobre essa questão do início de tudo. Só que João, ele fala, quando ele fala no primeiro versículo, ele está se referindo, no princípio era o verbo, ou a palavra como está a tradução aí. Mas esse princípio, irmão, vamos deixar claro aqui que não é o princípio da criação de Jesus, ou da criação de Deus. Foi no princípio da criação de tudo. Então, note que Jesus ele está totalmente fora do contexto temporal. Ou seja, por aqui a gente pode perceber que antes de Jesus, antes de nascer tudo, Jesus já era, o verbo já era. Antes de ter o quê, irmão? De ter tudo que nós vemos hoje, de ter matéria, de ter o espaço, de ter o tempo, de ter energia. Antes de tudo isso aí, Jesus já era. E o que isso pode nos dizer? Isso nos diz, irmão, que primeiramente é que tempo não se confunde com eternidade. Em primeiro lugar, isso aí. Nós podemos dizer que tempo é algo que é da compreensão humana, serve como parâmetro para a gente se situar no dia a dia, no calendário do mês, do ano e nas datas que vão. Agora, a eternidade é totalmente diferente, não se confunde. Então esse aspecto de eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Nós não podemos compreender a eternidade. Vou fazer só uma pequena comparação aqui para os irmãos entenderem melhor. Você tira 10 anos, remova 10 anos de um século. Quanto é que fica? O século tem quantos anos? Você tira 10 anos, fica quanto? Agora tire 10 bilhões de anos da eternidade. Quanto é que sobra? Quanto é que sobra? Essa reflexão, irmão, é interessante, porque se você tirar 10 bilhões de anos da eternidade, não muda nada, vai continuar a eternidade. Então é por isso que muitas vezes a gente fala assim, nada é eterno, apenas a Trindade divina. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos, porque eles já eram antes de tudo existir. Então por aqui a gente pode concluir que essa questão de onde foi na história que Jesus apareceu? Onde foi na história que Jesus apareceu? Aproximadamente 2000 anos atrás, Agora em 2033, pelo calendário que foi estipulado, vai fazer 2000 anos exatos que Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu. Ele apareceu na história humana, vamos deixar bem claro isso, mas ele não pertence à história, é a história que pertence a ele. Podemos compreender isso, irmão, que no princípio essa palavra era, se a gente for parar para refletir aqui, esse verbo era, ele está conjugado na língua portuguesa, vamos dizer que quem é professor de português aí, que manja um pouco de português aí, ele está, me corrija se eu estiver errado, irmão, ele não está conjugado no pretérito perfeito, porque se fosse no pretérito perfeito, ele ia ser o quê? No princípio foi o verbo. Ele está no pretérito imperfeito, que significa que ele era, está sendo e continuará a ser. Então, a palavra, o princípio não indica que o começo de Cristo, não indica isso, indica o começo de toda a criação. A eternidade, ela é um atributo, como eu falei agora há pouco, exclusivamente de Deus. Por isso que nós chamamos de Deus eterno. Eu gosto muito de referir a Deus, quando a gente fala, daqueles nomes que vem
aquela discussão, né, irmãos, se é Yahvé, se é Jeová. Eu prefiro pular essa parte e chamo ele de eterno, porque é isso que ele é um Deus eterno. Não é errado você falar Yahvé ou Javé, não é errado. Só que os rabinos lá os judeus, eles até evitam falar esse nome, né? Eles não querem falar o nome de Deus porque eles pensam que eles podem estar cometendo algum erro, porque o nome de Deus, na verdade, ele é impronunciável. Não tem vogal, apenas consoantes no nome de Deus. E esse pequeno detalhe é só mesmo para a gente, né, compreender melhor. Então, no princípio indica que a eternidade absoluta de Cristo. A palavra princípio não indica o começo de Cristo, indica o começo de tudo que foi criado. E quando esse começo aconteceu, ele já estava lá, como eu falei, ele já estava lá. Mas João não diz existia, ele usa o verbo era. Isso revela três coisas básicas, vamos dizer assim. Primeiro, continuidade absoluta. Deus não pode ser interrompido por nada, irmãos. Segundo, a existência sem origem. Aí sempre vem aquelas perguntinhas bestas, né? A gente encontra muito por aí. Mas quem criou Deus? Quem é o pai de Deus? Vocês já ouviram essa pergunta por aí? Geralmente parte da pessoa que não entende nem o conceito de Deus. Ora, essa pergunta ela é totalmente inadequada para se falar de quem é o pai de Deus. Se Deus fosse criado, ele não era Deus, irmão. Ele era criação. É um pensamento muito sem conexão com o que significa Deus. Então, esse verbo era, ele também anuncia uma existência sem origem. Deus não pode ser criado, ele já era. Mais uma vez a gente volta para o debate científico e as pessoas ficam nessa, vou usar aqui a palavra um pouco mais popular, nessa onda de dizer que o universo tem 14 bilhões de anos, que foi originado de uma explosão chamada Big Bang. 14 bilhões de anos. Eu não sei nem contar isso, não sei nem como é que. Eu não consigo nem imaginar isso aí, irmãos. Aí escuta só. Aí você está na mesa de debate só de cientista que é PhD em cosmologia, astrologia, não sei o que mais, física quântica. Aí eles falam, não, ele foi a 13,8, não, o outro foi 13,7 bilhões. Não, foi 14 bilhões. E o que existia antes? Aí que vem a resposta, não existia nada. Aí a gente percebe que só joga o problema, né? Só prolonga o problema, ele não consegue resolver isso aí, irmãos. Aí a resposta, o que existia antes de tudo isso aí? Completo nada. Aí vem a pergunta que hoje a comunidade científica, ela se escabela, como vamos falar assim, ela puxa os cabelos para o lado onde não consegue responder. E o que seria o nada? O que seria o nada? Se antes de tudo existia o nada, o que era o nada? Aí fica, não, nada, é matéria escura, energia escura, não consegue explicar. Então esse embate aí já persiste pelo menos por uns 70 anos. E a terceira coisa é a presença eterna. Eu falei de continuidade absoluta, existência sem origem, porque ele não foi criado, ele é o Criador, e a presença eterna. Ele sempre vai estar presente. Eu estava assistindo um outro vídeo onde fala que nós somos insignificantes, né, no meio do cosmos. A Terra é como se fosse um pó. Não dá nem para a gente mensurar aqui a insignificância do planeta Terra. E como, né, os pessoal da ciência eles conseguem, né, fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, a ponto de dizer que nós estamos aqui por um acaso. Choque de partículas, aí começa, né, o trabalho dos gases, vamos dizer assim, e aí começou a formar os pequenos meteoritos, aí começou o planeta, e veio o meteoro bateu na Terra e trouxe água para a gente. Só que eles mesmos se contradizem quando eles falam que para haver uma existência humana na Terra, existem no mínimo
122 condições extremas, exatas. São 122 constantes que eles falam. Ou seja, se uma dessas não tiver exatamente como é impossível a vida na Terra. Aí eu pergunto, é uma obra do acaso, não isso? É obra do acaso isso? Mas assim, né? Cada um acredita no que quer, mas nós, como os cristãos, temos, né, a verdade a nosso favor, onde nós conseguimos, né, entender como esse Deus maravilhoso e eterno fez todas as coisas. Aí o verbo, a expressão perfeita de Deus. No princípio era o verbo. A palavra verbo, que significa logos, né? Tem no mínimo três significados. Primeiro é a expressão mesmo. A expressão. Logos é a expressão. Segundo é a revelação. E terceiro é a manifestação. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é Deus se revelando, irmãos. Nós vamos entender mais na frente, com bastante, né, propriedade, essa questão. Ele não é apenas alguém que fala de Deus. Ele é o próprio Deus se comunicando. Note que no capítulo de João, no versículo 2, ele fala o seguinte: o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, ele estava com Deus também no princípio. Ele não estava sozinho, ele estava se relacionando com Deus. E ele também é Deus. Então, a gente pode notar nesse primeiro versículo tudo que Deus é. Ele é santo, ele é poderoso, ele é justiça e amor. E é perfeitamente revelado em Cristo Jesus. Quem vê Jesus, vê. Isso aqui foi o que disse, irmãos. O próprio, né? O próprio Cristo falou assim. Os discípulos queriam, né, ver o Pai, os discípulos, mano, falar que nem uma alma. Em certa ocasião, os discípulos queriam ver o Pai. E se fosse hoje em dia, dá até para a gente brincar, né? De uma maneira meio engraçada, né? Como se nós víssemos Jesus fazendo o seguinte: ó aqui, ó, aqui, ó. Quer ver o Pai? Ó, aqui, ó. Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém, irmãos? E aí, irmãos, essa parte aqui, ó, estava com Deus. O verbo estava com Deus. O que isso quer dizer, irmão? É um ser pessoal na eternidade. Antes de qualquer criação já existia relacionamento. O verbo estava com Deus. Isso mostra a distinção de pessoa. Ou seja, né, aquela teoria que fala que só existe um Deus, que é o Pai, a gente, né, não compactua dessa teoria, dessa doutrina, tá? O texto de João é bem claro: o verbo estava com Deus, tá? Então não era só uma pessoa ali. Isso mostra a distinção de pessoa. E uma outra coisa também que mostra é a unidade perfeita, comunhão eterna também. Deus nunca foi sozinho, sempre foi o Deus Trino, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus sempre foi em relacionamento. Cristo ama desde a eternidade. Cristo nos amou desde a eternidade e continuará nos amando. Cristo se comunica desde a eternidade. Cristo vive em perfeita unidade com o Pai. Aí o que a gente pode, né, concluir dessas palavras, irmãos, é que a gente não segue apenas, a gente não segue uma ideia, a gente não segue uma filosofia. Você não se relaciona com boatos, você não se relaciona com o disse que me disse, com suponhamos. Você se relaciona com uma pessoa viva e eterna, que é Cristo Jesus. Eu estava refletindo um dia desses sobre os feitos de Darwin, né, que quando ele escreveu, né, o livro dele foi, né, um grande sucesso sobre evolucionismo, né, ele esteve até no Brasil, o Darwin, na época. Irmãos, sinceramente, ó, a gente vê que toda narrativa que tem no livro foi criada não por Darwin. Eu acredito que seja por um sistema que quer
desvalorizar a palavra do Senhor, porque se você for lá no livro, você vai ver mais de 100, quase 200, suponhamos que, nenhum momento Darwin diz que nós viemos do macaco, em nenhum momento Darwin diz que nós viemos de uma pequena larva que se juntou com outro, formou um zigoto, depois um embrião, depois virou um réptil, depois começou a rastejar. Tudo que ele fala sobre o evolucionismo é suponhamos. Só para vocês terem uma ideia, Darwin, ele fala que nós temos cerca de 10, quase 10%, se não me falha a memória, o mesmo código genético de uma banana. E a mesma quantidade do código genético que nós temos com os primatas, que são os macacos. Então, logo por aí, se é a mesma quantidade, por que essa narrativa de a gente se parecer apenas com um macaco? Por que a gente não vive com uma banana, então? Então, para vocês verem só como que a humanidade, irmão, se a gente não se cuidar, o povo de Deus vai perecer por falta de conhecimento, porque essa narrativa do evolucionismo está nos livros das escolas. É aquilo que é ensinado por acho que mais de 5 gerações, acho que tem mais de 50 anos que esse livro está sendo mastigado nas escolas, universidades, nos cursos de história, de arqueologia, enfim, de todas as espécies de conhecimento. Então, para isso, nós devemos ter em mente que a palavra do Senhor, quando trata do assunto, em toda a sua plenitude, irmão, ela é verdadeira. Você pode cruzar todos os fatos. Quem era Jesus, lá na frente a gente vai ver. E agora, passando pela outra parte do versículo, o verbo era Deus. O que essa parte do versículo quer dizer? Que Jesus não é apenas homem, irmãos, como muitos acreditam. Às vezes é bom de conhecer o pensamento do adversário ou de um colega, que é para a gente poder entender como que a pessoa pensa. Você pega o Alcorão, o Alcorão tem Jesus como que? Apenas um homem profeta. Os hindus também têm Jesus apenas como um homem profeta comum, tipo Elias, Aí vem até aquele argumento que eu acho muito plausível. Mas se hoje você for lá na tumba de Maomé, vai estar lá, Maomé morreu aqui e tal. Se você for lá na tumba do Gandhi, vai estar lá, Agora vai lá na tumba de Jesus para ver se está lá os ossos dele. Amém? Porque Jesus não é apenas um profeta. Jesus é Deus, Ele é eterno. Ele já era desde a eternidade. João não deixa espaço para dúvidas. Jesus não é semelhante a Deus. Jesus não é um representante de Deus. Jesus não é um ser apenas elevado. Jesus é Deus. Isso significa autoridade absoluta, poder ilimitado, soberania total. Tudo está debaixo dele. Nada escapa do seu controle. Eu gosto muito de falar, irmão, que o eterno, como eu chamo, me refiro a Deus, ele é um Deus imutável. Aí as pessoas podem falar, mas ele não evolui. Não, porque ele já é perfeito. O que mais que um Deus vai evoluir? Por exemplo, se a gente consegue ter em mente que Deus criou o universo, céu, terra, tudo que existe foi criado por Ele, por Jesus. Qual é a limitação da pessoa que criou o universo? Qual é a limitação? Não tem, irmão. É um poder sem limites. É por isso que a gente tem que servir a Ele com eloquência quando falar de Jesus. É o Todo-Poderoso. Amém? Tudo Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Ele já é perfeito desde sempre. O mesmo Jesus que perdoou, Ele continua
perdoando. E isso serve para a gente, né, refletir que Jesus é Deus, é um Deus eterno e é imutável, Ele não muda. O mesmo Jesus que libertou continua, o mesmo Jesus que salvou continua salvando. Por quê? Porque Ele não mudou, não vai mudar, Ele é imutável. Amém? Agora vamos partir para aquela parte, irmão, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Irmãos, quando eu falo dessa parte aí, ó, esse dia eu estava preparando essa mensagem, né? Desde sexta-feira eu estava preparando a mensagem. Aí eu ficava, né, tanto lendo a Bíblia, quanto, né, fazendo minhas anotações, quanto assistindo alguns vídeos sobre o tema. E é uma parte, irmão, que me deixa muito emocionado. Eu escrevendo, eu chorava. Eu escrevendo, eu chorava sobre isso aqui. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele é tudo para nós, irmãos. Jesus Cristo é tudo para nós. Tudo para nós. Certa vez, Jesus foi quase apedrejado. Vocês lembram dessa história? Quando ele falou o quê? O pessoal, né, perguntou o que ele era e tal. Aí, por um acaso, tu é Abraão e tal. Aí ele falou o quê? Antes que Abraão existisse, eu já era. Aí ele quase foi apedrejado, Jesus. Ele teve que fugir. Elas vieram lá para poder. O povo não aceitou que ele era Messias, irmãos. E aí a gente pode também. Tem outras passagens da Bíblia, por exemplo, né? O próprio versículo 30 que a gente não leu, ele fala o seguinte: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tenha primazia, porque ele já existia antes de mim. Quem falou isso, irmão? Quem falou isso? João Batista. João Batista falou. Olha só quem falou no versículo 30. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tenha primazia, porque ele já existia antes de mim. E João Batista aqui, ele entendeu tanto essa divindade e essa eternidade de Jesus, porque vocês sabem, né, que João Batista nasceu primeiro que Jesus, né? Ele é o primo mais velho que Jesus. Então não tem como dizer que Jesus nasceu primeiro do que ele, porque isso não é verdade. A pessoa de Jesus. Mas ele não estava se referindo ao Jesus humano, ele estava se referindo a Jesus como Deus eterno, que era antes de tudo, irmão. Então ele fala isso, porque já existia antes de mim. Aí você vai para João 17, versículo 5 e fala: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A gente pode, né, pegar, né, o Evangelho de João, irmãos, e com todo respeito aqui, esfregar na cara de quem não acredita que Jesus é Deus. Porque a tese de João aqui está totalmente comprovada, irmão. E não é pelo escritor, é por João Batista, que era... um outro fato que eu lembrei agora aqui, só para a gente ter uma noção. Antes de João Batista se encontrar com Jesus, ele estava pregando no deserto, anunciando, preparando, né, o caminho para Jesus. Irmãos, ele juntou tanta multidão no deserto, tanta multidão, e todas as pessoas que ouviram João Batista começaram a cochichar uma com a outra, dizendo que ele não era um simples profeta, que ele era o próprio Cristo, o próprio Messias. Desculpa eu falar aqui sobre política, né, que nós estamos no ano político, mas se hoje, naquela época, né, vamos dizer assim, se tivesse que fazer uma votação de quem era o Cristo, agora fazer uma votação de quem era o Cristo, colocar na urna ali, João Batista ou um outro lá, o João Batista ia levar todos os votos, porque não tinha discordância nenhuma entre aquela multidão sobre quem ele era. Todo mundo achava que ele era o próprio Cristo. Mas, e aí está uma questão que
Ele era um iluminado, ele era um iluminado de Deus, João Batista. Ele não trouxe isso para a sua glória e para querer se elevar. Muito pelo contrário, o que ele fez? Ele se humilhou, falou: olha, o que está vindo, esse sim é o Messias. Esse é a luz do mundo, o qual eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias dos pés. Então a gente vê aqui, né, que tudo que João escreveu nesses primeiros capítulos fala sobre a mesma coisa. Quando a gente fala ele estava no princípio com Deus, reforça a eternidade e a coexistência de Cristo com o Pai, mostrando que ele não surgiu depois. Ele não surgiu depois do Pai, nem o Pai depois dele, nem o Espírito Santo depois dele. Eles coexistem juntos, mas sempre existiu em perfeita unidade com Deus. Aí essa parte que eu acho também muito interessante, irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente pode aqui com certeza cravar o ponto, dizer bem assim, ó, tudo existe por causa de Jesus. Vocês ouviram, irmão? Tudo existe por causa de Jesus. Olha que maravilha nós nos relacionarmos, irmãos, com esse Deus. Olha como é maravilhoso a gente saber que o nosso Criador criou um universo aí que a mente humana não consegue nem imaginar. O Senhor Jesus Cristo, ele conhece cada pedacinho desse universo. E só para enfatizar aqui a grandeza desse Deus, ele falou o seguinte: está vendo as estrelas do céu? Pode reunir toda a areia de todas as praias do mundo, todos os desertos do mundo, não superam as estrelas do céu. E eu as chamo, cada uma pelo nome. Irmão, quem já foi na praia aqui? Levante a mão aí, por gentileza. Quem já pegou umas férias na praia? Pegue apenas seu dedo assim, aí tira um pouquinho de areia assim e coloque numa superfície limpa aqui, ó. Bata aqui, ó. E tente contar. Só esse. Eu dou R$1.000 para quem conseguir fazer isso aí. Agora imagine todas as praias, todos os desertos, e assim mesmo existem mais estrelas no firmamento, e Deus, Jesus Cristo, as chama todas pelo seu nome. Deus é poderoso, irmãos, e isso para nós é motivo de adorá-lo, de glorificá-lo, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Jesus, ele é o agente da criação. Tudo que existe foi criado por meio dele. Isso afirma a sua divindade e poder absoluto. Um dia desse, um rapaz perguntou para mim: a vontade de Deus como que é? Versículo? Boa, perfeita e agradável. Ele perguntou: eu posso dizer que a vontade de Deus é soberana? Eu falei: não só pode, como deve, porque a vontade de Jesus Cristo, de Deus, irmãos, é soberana e absoluta. É claro que tem questão do livre-arbítrio, né? Deus não vai ficar se metendo em qualquer coisa, né? Mas se Ele te chamar para qualquer um dos seus propósitos, você pode inventar o que for. A vontade dele é soberana. A gente tem exemplos na Bíblia sobre isso, irmão? Vários, né? Está cheio, né? Então não tente fugir da vontade de Deus. Se Deus te chamou, irmão, a vontade dele é soberana. Pode ter certeza disso. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Cristo é a fonte da vida, irmãos, tanto física quanto espiritual. E essa vida ilumina o entendimento humano, trazendo a verdade e direção. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É o versículo 5. A luz de Cristo brilha no mundo caído, e o mal jamais poderá vencê-la. Há um conflito, mas a vitória da luz é garantida.
A gente pode ver, irmão, que em todo o livro de João, ele acho que por coincidência, ele ali relata 7 milagres de Jesus. Depois a gente vai, lá na frente pode até comentar. Mas também existe o que nós chamamos de 7 eu sou. E um deles é: eu sou a luz do mundo. Então, a luz de Cristo brilha no mundo caído, e o mal jamais poderá vencê-la. Há um conflito, mas a vitória da luz é garantida. Você pode pegar uma escuridão que for. Se você chegar lá com seu isqueirinho, o que acontece? As trevas vão se dissipando. As trevas podem apagar a luz? Não, a não ser que você dê um sopro. Mas por si só, se você acender uma luz num local escuro, o que vai acontecer? Ela vai dissipar as trevas. E Jesus é essa luz, dissipa as trevas. Amém? Aí fala um pouco sobre, um homem que enviado por Deus, está falando de João Batista, um mensageiro escolhido por Deus com uma missão específica: preparar o caminho para Cristo. Aí eu já falei, que João Batista, foi aclamado praticamente, quase o pessoal queria eleger ele como Cristo. Só que ele sabe, irmão, sabe que ele não era nada e que Deus é o verdadeiro Cristo. A saber, a verdadeira luz, que ele estava falando, João Batista, que vinha ao mundo e ilumina todo homem. Jesus é a luz verdadeira, superior a qualquer outra revelação. Ele traz iluminação espiritual a toda a humanidade. Isso aqui é interessante, irmão, porque hoje não sei por que as pessoas vivem em trevas hoje. Aliás, eu sei, nós sabemos, porque a luz veio para os seus e os seus não a receberam. Mas aos que receberam, foi dado o direito de eles serem chamados filhos de Deus. E aqui está um aspecto muito interessante, irmão. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, segundo esse versículo? O pessoal tem um ditado, que fala que filho de peixe não é, mas filho de pastor muitas vezes não é pastorzinho, A maioria das vezes não é, E a gente vê isso em exemplo. Uma vez ele falou que a vida dele estava garantida porque era filho de pastor. Eu falei: rapaz, tu vai dar essa carteirada no céu. Ele vai pegar a carteirada, pá, deixa eu entrar aí que eu sou filho do pastor. Irmãos, não é assim. Todos aqueles que o receberam, esses foram feitos filhos de Deus. Os que aceitaram, os que creem e aceitaram. Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui está a graça. Todo aquele que crê em Jesus recebe uma nova identidade, torna-se filho de Deus. É engraçado que a gente vai lendo esses versículos e a gente lembra de outras ocasiões da Bíblia. Eu lembro uma vez que o pessoal anunciaram que a mãe de Jesus e os irmãos dele estavam lá. Ele estava cheio da multidão lá, ele estava ouvindo a palavra dele. Ele falou: olha, a tua mãe e teus irmãos chegaram aí. Aí qual foi a resposta de Jesus? Quem é o meu irmão? Quem é minha mãe? Aí o pessoal ficou aquele minuto de silêncio lá. Falou: vocês que estão comigo aqui, eles também são, mas vocês também que são meus irmãos, são meus pais e minhas mães. E isso reforça que todo aquele que recebeu foram feitos filhos de Deus. É uma família agora, torna-se filho de Deus. Poxa, se nós somos filhos de Deus, nós somos parentes de Jesus, de um Deus. Olha que alegria, irmão. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. A filiação divina não é natural e nem humana, mas ela é espiritual. É o resultado de um novo nascimento operado por Deus. Agora,
Estou finalizando, irmãos, está só para a gente, né, concluir. O versículo 14, irmão, é o versículo que eu não tem como você não se emocionar com esse versículo. Olha o que diz o versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, este é o ponto central. E o Verbo se fez carne. Mas que verbo? Que verbo? O Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, o Verbo autoexistente, o Verbo imenso, o Verbo onipresente, onipotente, onisciente, imutável, transcendente, que nem o universo pode contê-lo. Esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, um Deus entre nós. E eu lembro, me recordo, não sei bem o versículo, eu sou muito de gravar versículo, mas é em Filipenses, o livro eu lembro. Ele fala em Filipenses que esse Deus, ele se esvaziou, e foi se esvaziando, esvaziando-se, 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 ao ponto de quê? Se tornar um zigoto, um embrião, depois um feto, depois um bebê que nasceu de uma virgem, que foi enfaixado num pano, que foi deitado no coxo de animal, numa manjedoura, num estábulo. Aquele bebê, irmão, era o Criador do universo. Você tem noção disso? Aquele bebê é o Criador do universo. Mas ele foi rejeitado, o Criador do universo, o Rei do universo, o Rei dos reis, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas ele não se despiu de toda a sua glória para ficar distante da gente, não. Ele não fez isso aí para morar num palácio e ficar distante das pessoas, da humanidade que ele quis salvar. E isso aqui é uma coisa que é divino, é divino. Eu duvido, vai ter alguém aqui muitas vezes, porque cada pessoa muda, mas, irmão, é difícil você abraçar uma pessoa totalmente fedorenta, que está um mês sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem comer, muitas vezes com roupas sujas de fezes ou de urina. Eu sei o que eu estou falando, porque eu lido com isso quase todo dia. Mas Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele veio para resgatar todos aqueles que nele crê, só perecem se quiser. Ele não ficou com nojinho da humanidade, dessa humanidade perdida. Você sabe como que a Bíblia trata a gente, irmãos? Antes de Jesus vir salvar a gente? Sabe como a Bíblia trata a humanidade? Trapo de... Alguém sabe o que é trapo de imundícia aqui? Eu posso falar? A igreja me autoriza a falar? Trapo de imundícia, irmãos, é o que as mulheres antigamente usavam no lugar do absorvente. O pano, naquele período, se encharcava e era descartado no lixo. Aquilo ali é chamado de trapo de imundícia, como se fosse um absorvente hoje. E nós, na nossa melhor forma, nós estamos considerados um trapo de imundícia. E esse Deus veio por esse trapo de imundícia. É ou não é um Deus maravilhoso? Eu não mereço tanto amor, você não merece tanto amor, nós não merecemos tanto amor, irmãos. É incrível como as pessoas conseguem ignorar esse fato. Deus se despiu de toda a sua glória. Ele veio e habitou entre nós. Ele calçou as sandálias da humildade. Ele pisou nesse chão. Ele comeu do nosso alimento, bebeu da nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas,
carregou aquela pesada cruz com todos os nossos pecados. Sofreu por mim e por você. Foi humilhado, foi morto pelos meus pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Amém? E Ele voltou para o céu. Ele derramou o seu Espírito sobre nós, e hoje vive à direita do Pai, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, para finalizar, esses versículos de João, ele revela que Jesus é Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas, a fonte da vida e da luz, que veio ao mundo, foi rejeitado por muitos, mas oferece salvação e nova vida a todos que creem, culminando na maior revelação: Deus se fez carne para habitar entre nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos pensar mais nesse Deus que tudo pode, que tudo tem feito pela sua igreja, e que isso possa nos dar esperança, irmãos, de viver a vida eterna com Deus. Deus é maravilhoso, Deus quer salvar todos. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Deus é poderoso.